Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do projeto 365 Expert Adobe. Aqui é o professor Bruno Baltarejo e nessa aula a gente vai aprender dentro do After Effects como usar o plugin Color Finesse. Então a primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui e escrever Color Finesse, vou jogar na minha cena e daí aqui você tem duas opções, usar a interface simplificada, que eu já explorei no curso de Three Ways, acho que é a aula 4 ou 5, uma das primeiras aulas que eu falei sobre os plugins de Three Ways, tá? Basicamente eles são a separação master, sombras, meios tons e brilhos da luminância original da imagem e ele deixa você balancear as cores por cada área. Por exemplo, posso vir aqui nos meios tons e deixar aqui mais azulado e ao mesmo tempo deixar as sombras mais avermelhadas. A gente consegue ver que a imagem vai do vermelho para o azul. Eu vou trazer esse de volta aqui no centro e vou puxar daí os highlights para verde. Aí você consegue ver que a parte mais clara vai ficar levemente esverdeada, enquanto as sombras vai ficar levemente vermelhada, tá? Eu vou resetar, daí eu vou descer aqui um pouquinho. Depois a gente tem a categoria de curvas, que é a luminância original por luminância final. Então, por exemplo, se eu quisesse mexer 20% da luminância original mais para baixo, deixando mais escuro, eu venho na linha da luminância original e peço qual que é a luminância final que eu quero. E se eu quero que os meus tons se mantenham no tom original, eu trago de volta para o centro. Então eu criei mais contraste, deixando 20% mais escuro, mais 50% mantendo no mesmo lugar. Se eu quisesse colorizar, por exemplo, quero que as sombras fiquem levemente mais amareladas. Eu tiro um pouco de azul nas sombras, mas eu posso manter no resto da imagem. Então o controle seletivo da luminância por área tonal. Então a área tonal original por uma nova saída. Daí a gente tem o controle HSL, também separado em Master, brilhos, meios tons e sombras. Basicamente você tem o controle do Hue, que é a variação de cor, passando por todos os ângulos de cor. Daí o nível de saturação e de Vibrance, que é o quão intensa a cor vai ser. O Vibrance respeita um pouco mais os tons de pele, as variações de saturação originais da imagem. Daí você tem o controle de brilho, contraste, um ganho no RGB, gama que é brilho, pedestals que é sombras. Você poderia fazer pelo curvas também. Eu farei toda essa parte aqui de baixo pelo curvas. Depois de HSL, você tem o controle por RGB, então é brilho, na verdade meios tons, sombras e brilhos do master, do vermelho, do verde e do azul. E eu também controlaria pelo curvas, que eu acho mais interessante. E daí um vídeo limiter, que é para você limitar a saída máxima de saturação e de luminância para evitar que sua imagem fique acima do sinal para a televisão. Se você for trabalhar para a televisão, você confere quais são os limites máximos que eles estão utilizando, você liga aqui habilitar limite, define que é NTSC, eu prefiro usar aqui como Smart, porque daí você tem as opções dos dois, mas poderia usar aqui só Luma ou só Chroma, tá? Então vou deixar aqui em Smart. E daí você diria lá, tipo, a saturação mínima e máxima ele está marcando aqui como exemplo, 110 e menos 30, luminância 120. Aí você confere se são esses valores. Normalmente a luminância máxima é 100, e aí a saturação varia mais ou menos ali entre menos 30, menos 15 e 110, então um valor razoável, tá? Bom, mas essa é a interface mais simples. O legal desse plugin é a interface completa. Então eu vou clicar aqui em Full Interface e ele leva um tempinho carregando a interface total. Você vê que vai abrir uma janelinha dizendo que ele está trazendo aqui o Color Finesse 3LE. Ele é indicação porque é a versão padrão que vem com os softwares, também pode comparar versões mais profissionais. Inclusive, a mesma empresa que faz gráficos de Waveform, de Vector Scope, de RGB Parade, para usar direto esses gráficos aqui, para usar direto dentro do After, que eu acho mais interessante. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui embaixo e dar um Reset All. Tá? Então eu vou resetar aqui as minhas informações. Depois de feito isso, você pode trabalhar da seguinte maneira. Primeiro, para a questão de referência, você tem aqui o combo total, só luminância, luminância por croma, RGB, GBR, que daí só muda a ordem, ARGB, luminância vermelho, verde e azul, que eu acho isso bem legal, porque daí já você pode ver só luminância ou pelo balanço de cor. Aqui é o ICBCR, aqui é o RGB sobreposto, igual você tem a opção lá dentro do Premiere também. O histograma, também igual lá dentro do Premiere. Aqui é qual é a curva de tons que você está aplicando. E uma galeria de presets, caso você queira usar um preset pronto. Você pode vir aqui, tem uma lista de presets, e você vai testando os presets no teu vídeo, se você gostar.
tá? Eu não vou usar nenhum deles. Vou guardar aqui os presets. E aqui eu vou deixar em A e RGB. Bom, depois disso, ele te dá aqui que opções de controle você quer ter. Primeiro você tem controles em HSL, quer dizer que é separação, hue, saturação e brilho. Daí ele vai perguntar aqui, você quer controle ou hue offset, então é por número ou pelas bolinhas. Se você colocar aqui em controles, vai ter hue, saturação, vibração, brilho e contraste. Ganho de RGB, gama, que é os meios tons, pedestal, que são os pretos. Você pode afetar como master, highlights, meios tons ou sombras. Então, se você quiser trabalhar com a matemática, você pode vir aqui. Por exemplo, eu quero que meus meios tons tenham um pouco mais de saturação, mas as sombras não tenham saturação, por exemplo. Daí eu controlo por aqui, meios tons e sombras. Interessante, não? E aqui seria os highlights, a parte mais clara. Em master eu tenho um controle total. Então, por exemplo, eu podia deixar a imagem inteira mais escura, baixando aqui o pedestal. Tá vendo? E controlar meus tons, mantendo aqui a gama. Então eu posso clarear no centro, a gente consegue ver que o centro é quem está crescendo, mas vir aqui nas sombras e escurecer. Isso é uma opção. Eu vou fazer depois com mais calma pelas curvas, mas mais para vocês entenderem como funciona. E no Hue Offset, daí você tem o círculo, Three-Way, mais o Master, para fazer o balanço de cor geral. Então eu poderia, por exemplo, nas sombras, puxar aqui um pouquinho mais para o azul, mas os meus tons manter aqui mais quente. Então é meus tons e sombras. Hue é a variação do ângulo que você está aplicando e String é a intensidade no qual você está aplicando a tonalidade que você está escolhendo. Depois você tem um controle por RGB. E daí funciona da mesma maneira. Você tem o controle de gama, pedestal e ganho. Então brilhos, meios tons em gama e pedestal é os pretos. Separado em vermelho, verde, azul ou master. E daí você também poderia vir aqui só nos highlights, só nos meios tons e só nas sombras. Daí divide cada uma dessas partes em 3 partes. Então você poderia ser bem específico com 9 controles de luminância. Tá? Mas se você quiser ser bem específico, vai direto para curvas, que a gente vai ver depois. Depois você tem esse mesmo controle, só que daí em semic, quer dizer que ele vai te dar controle de gama, pedestal e ganho, então meios tons, sombras e brilhos, só que em vez de separado em vermelho, verde e azul, vai ser separado em ciano, magenta e amarelo. Por exemplo, você quer pegar o tom do céu, que é ciano, e deixar mais claro, mais escuro. Daí você pode ir direto no conjunto de cor ciano. Daí ele vai afetar o verde e o azul ao mesmo tempo, o que afetará o céu. Na sequência, você tem a mesma ideia, só que separado em A e CBCR. Então, luminância, cor CB e cor CA, CR, né? Curvas, que também é muito legal, que é o que eu vou usar aqui para controlar a luminância. Eu poderia pegar sombras e deixar mais escuro. Os highlights eu vou intensificar um pouco. E aqui os meios tons eu vou segurar um pouquinho mais para baixo, controlando aqui o contraste da minha imagem. E lá no HSL eu vou voltar lá em controles e no Master eu vou baixar um pouquinho a saturação total, porque eu acho que está ficando muito saturado. Acho que é aí. Bom, vou voltar lá em curvas. E daí aqui a gente tem 2 sistemas de curvas. Um sistema Master por RGB e um sistema HSL. Esse sistema HSL eu acho muito legal. Lá no Premiere você encontra de Hue por saturação. Quer dizer que esse daqui, você escolhe a variação de Hue e controla a saturação desse Hue. Por exemplo, se eu quisesse sumir com a saturação aqui dessa bateria, que é vermelha, eu vim aqui, separo somente o vermelho do laranja, que é um pouco próximo, vai ser um pouco difícil, e eu abaixo, eu estou tirando a saturação do vermelho. Tá vendo? Saiu a saturação do vermelho, mas continua no laranja. Isso é o que tem lá no Premiere. Tá? Se você quisesse controlar também o brilho, daí você tem a opção desse lado, e o Hue, que é a variação de cor, você controla por aqui. Então, se eu quisesse, por exemplo, é que aqui não tem muita variação de cor, mas se eu quisesse, por exemplo, deixar o azul mais claro, eu poderia subir no azul, mas descer no laranja e amarelo. Daí eu controlo só que o azul ficaria mais claro. Tá? Você controla aqui a área tonal que você quer clarear ou escurecer. E aqui eu controlo a variação de cor, poderia pegar vermelho e transformar em amarelo, verde ou azul, ou descendo em magenta, azul ou ciano. Beleza? Na sequência você tem aqui o controle de níveis, que seria igual lá no Fast Color Corrector do Premiere ou do níveis do Photoshop, é um controle de entrada de preto, branco e meios tons por uma saída que você vai dar. Tá? É só o controle de luminância. Esse daqui aumenta o contraste e esse diminui o contraste, resumindo. E daí tem a variação vermelho, verde e azul, se você quiser afetar um canal de cor específico.
Luma Range é muito interessante. Isso é uma coisa que falta no Lumetri, mas que tem no Three-Way Color Corrector lá no Premiere, que é o controle do o que é sombras, o que é meios tons e o que é brilhos. Você controla por aqui pelo tamanho que vai ficar cada uma das áreas. Aqui eu posso dizer que eu quero que mais coisas sejam brilhos ou menos coisas sejam brilhos. Quer dizer que quando eu estiver usando qualquer dessas informações que separa entre highlights, meios tons e sombras, como o HSL, o RGB, o CMYK, são esses. O HSL que eu queria mostrar aqui as duas variações, saturação, meios tons e brilhos ou por controle. Tudo isso vai ser controlado, o que é cada uma dessas três áreas por aqui. Beleza? Aí você tem um controle bem fino disso. Daí você tem correção de cor secundária, caso você quisesse copiar cores específicas da imagem para alterar elas isoladamente. Daí você tem um controle aqui de até 6 cores que você pode escolher. E daí, na verdade, são 6 controles diferentes que você pode fazer. Para cada controle você tem 4 cores, então é uma gama bem grande. Eu poderia escolher aqui 4 tons, e desses 4 tons mudar o rio, a saturação, o brilho, meus tons ou o preto. E aqui é a seleção, tá? Aqui eu pego conta-gotas, aí tem um nível de tolerância de croma, luminância e uma suavidade dessa escolha. E aqui é o que eu vou ajustar usando essa seleção, tá? Então, vou tentar fazer alguma coisa aqui. Vou pegar aqui a bateria, ó, peguei aqui um tom de vermelho, vou pegar aqui mais um tom de vermelho e eu vou aumentar um pouquinho a tolerância do croma, mas bastante da luminância. E daí eu posso vir aqui e tentar puxar para o azul, por exemplo. Tá vendo que ele mudou para o azul, só que ele pegou muitas coisas em volta. Daí eu teria que mudar aqui a variação de tolerância. Ó, agora ele já pegou menos. E é basicamente isso, você vai controlando para tentar pegar. Eu não acho ele tão fino o ajuste, eu prefiro fazer lá no Premiere ou fazer usando o Live Color do After Effects, que é um plugin separado, mas essa é a ideia. Você escolhe que cor que você quer, qual ajuste você vai fazer, e por último, você tem de novo o limiting. O limite de chroma, de luminância, se é NTSC ou PAL-M, e quando você terminar, você dá um OK. E você aplicou todos os controles de ajuste de cor que você fez aqui por dentro do Color Finesse. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas e sugestões para as próximas aulas, coloca aqui embaixo no comentário e eu encontro vocês na próxima. Até breve!